Vitor, tudo bem? Deixa eu ver minha outra câmera aqui. Só pontual aí, todos os participantes já. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou botar um pouco para cima aqui agora. Visual, negócio. Pouco espaço de trabalho. Bom, pessoal, então, o que a gente fez aqui, né? Vou ver para calcular. O que eu preciso saber? Acho que não é muita coisa. Então, a gente fez esse exercício aqui, tá? Esse exercício aqui. Calculamos a força ideal. Né? Calculamos a força ideal. Tem só o resultado aqui. Eu esqueci, eu pulei umas etapas aqui, porque eu estava querendo acabar antes da reunião. E a reunião que me limita aqui. Força ideal, só vou botar no papel aqui. Força ideal igual. Vamos fazer por aqui que dá mais legal. É. Então, força ideal, eu considerei os 22,88. 22,88 quilograma força por milímetro quadrado, vezes o nosso B, que é 600 milímetros, vezes raiz quadrada R delta H. O raio está aqui em cima, 36 milímetros, e o delta H, 1 milímetro. Vou fazer em etapas só para a gente pegar essa medida aqui, ó. 236 vezes 1 raiz quadrada. Esse termo aqui deu 15, é milímetro vezes milímetro, ou seja, milímetro ao quadrado, raiz quadrada, 15,36 milímetros, tá? Esse daqui é o nosso LD. Tá? Esse daqui, esta medida, 15 milímetros. Estou comprimindo 15 milímetros de material. É isso que isso quer dizer. Isso aqui vezes 600. Então, eu tenho uma área de 9.000 milímetros quadrados. Tá? Vezes 22,88 quilogramas força por milímetro. Isso dá um resultado de 210.850 quilograma força, tá? Ou seja, 211 toneladas de capacidade de máquina. Então, máquinas laminadoras, sim, sofrem um esforço considerável. Então, pensa que não é toda a prensa que resiste, né, que tenha uma capacidade de 210 toneladas aí, né? Tem que ser uma prensa bem rígida. Então, laminação, né, mais ainda, tá? Momento. Peguei azul errado. Eu estava com o dedo lá. Momento. Momento é força vezes LD. Força vezes LD. Eu vou pegar essa força e vou multiplicar pelo valor aqui que eu encontrei previamente do LD. Tá? 15,36 vezes. Eu já vou dividir por 1.000, tá? Para ter isso aqui, então ficou 3.238,5 quilograma força metro. Tudo certo aí, pessoal? Não está travando nada, hein? Tudo bom? Para mim deu 21.800. Isso. Para mim também aqui, esse valor aqui eu calculei com cheio, tá? Um pouquinho mais alto aí.
Tá 900, poderia ser 900 também. Mas, enfim, vai dar tudo razoavelmente aproximado. Aqui deu 236, 235, alguma coisa. Aí usei esse valor que estava na pilha aí, mudou um pouquinho o valor. Aqui, onde é que eu estava? Então, aqui pode ser que esteja um pouquinho mais baixo, enfim. Tá? Momento ideal. Potência ideal vai ser momento vezes velocidade angular. Tá? Então, vai ser força ideal vezes LD. A velocidade angular, eu vou considerar, é a velocidade de rotação vezes, né, 120 2π sobre 60. Revoluções, 2π, por 60 segundos por minuto. Tá? 120 RPM, né? 120 RPM no problema. 120. Vou pegar esse valor, tá? Ele está em quilogramas força. Eu vou multiplicar pela gravidade, 9,81. É para dar em Newton metro. Newton metro. 120 e 30 dividido vezes. O que vai dar? 400 kW. Tá? 400 kW. Isso aqui, aproximadamente 735,5, 543 CV. Aproximadamente assim. Tá? 543 cavalos para tocar esse laminador. Então, é potência também. Tá? Então, isso tem que pôr um V6. Vou botar alguns V6 aí para tocar. 500 cavalos mas dá um V6 sim. O que quer dizer sim? Essa é uma fórmula simples, tá, pessoal? Uma equaçãozinha para calcular força, multiplica por LD para calcular o momento, e essa relação sempre vai se manter, tá? Se vocês quiserem anotar isso aqui, ó, eu até vou botar na apresentação também para ficar fácil para os alunos se ligarem, né? NP sobre 30. Tá? E aí a gravidade, só tem que lembrar da gravidade aqui, se a tua força está em quilograma-força. Tá? Então eu botei aqui mais a gravidade multiplicando aqui para fazer a conversão para watt. Para watt. Tá, pessoal? Bom, isso é a força ideal. Tá? Ele não pede lá no exercício, mas se eu quisesse saber a força real. Tá, um pouquinho. Vou compartilhar com vocês. Share screen. Esse cara. Tá, então, isso aqui que eu calculei é a força ideal. E a força ideal? Força ideal, trabalho e potência ideal. Tá? Forças reais. Forças reais. O que eu tenho que fazer? Calcular a força ideal, já fiz. Calcular o R'. Tá? Aqui, ó, R'. Tá? R'. Vamos lá. Deixa eu botar para o outro lado aqui. Vou botar aqui. Força real.
R' igual a R, que multiplica 1 mais CF sobre E delta H. Então, 236 milímetros. Eu vou usar 236 no cálculo agora, tá? Para não dar divergência de valores. Mais C. C é essa constante elástica aqui, ó. Czinho. E eu até achei que eu tinha calculado já. 2 menos ni ao quadrado sobre I. Tá? Isso aqui, para cilindro de aços, vai ser padrão, tá, pessoal? Não vai mudar. Deixa eu ver stop share aqui. Quais são as propriedades do aço? Tá? Aqui no equation. 16 e multiplica 2 menos. O coeficiente de Poisson, ni, para aços, é 0,3, tá? Ao quadrado, dividido por π, e o módulo da cidade, tá? Eu vou usar 210.000 megapascal. Tá? Então, esse aqui é o nosso C. Tá? Isso aqui é 1 sobre megapascal, também não tem unidade. Tá? Não tem unidade. Mas a gente pode usar sempre esse valor aqui padrão, 4,6322 vezes 10 na menos 5. Tá? Megapascal na menos 1. Não tem muita... Seria uma relação de tensão, né? Quanto forma uma tensão? É uma constante elástica, enfim. Tá? E aqui eu vou multiplicar pela tensão para encontrar o raio. Então, esse valor aqui, vezes a força que a gente encontrou. Tá? De novo, essa força em quilograma força. Então, eu vou multiplicar de novo pela gravidade. Porque aqui eu tenho megapascal. Tá? Poderia ter calculado aqui em quilograma força por milímetro quadrado, também não teria problema. Mas, enfim. Deixa um espaço aqui. 9,31 vezes. Tá, isso aí. Então, CF. Deixa eu botar os valores aqui. 4,6322 vezes 10 na menos 5 vezes 2,850 vezes 9,81 sobre nosso B, 600 e o delta H, 1 milímetro quadrado. Tá? Aí que vai dar Newton, e aqui megapascal na menos 1. Então, Newton é milímetro quadrado da megapascal, vezes megapascal, some a variável. Isso aqui, vou repetir agora vezes isso aqui, dividido por 600, 0,16 ali. 1 mais, isto, 1 mais 236 vezes, tá? R' igual 273,7. Tá? Então, não quer dizer que o meu raio aumentou no sentido de, meu cilindro inchou. Não, não é isso, tá? O que aconteceu foi um achatamento, tá? Um achatamento. Então, imagine, deixa eu ver como é que eu poderia explicar isso. Tá? Então, imagine que tem um raio, beleza? E aí, quando esse raio entrou em contato com uma superfície rígida, o que aconteceu? Ó? Ele tende a ficar plano. Ele tende a ficar plano. E é mais ou menos isso que acontece na laminação, tá? Claro que existem simplificações aqui, né, que foram feitas para esse cálculo, também reto assim. Eu tenho um raio, e quando ele entra em contato com a superfície, ele tende a ficar plano. Então, esse tender a ficar plano é esse aumento do raio, tá? De
236, cadê 236? Para 200, aqui, 273. Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo essa interpretação? Tá. Depois que eu calculei esse raio, aqui meu guiazinho aqui, eu vou encontrar F1. Tá? Para encontrar F1, é esse gráficozinho aqui. Para interpretar esse gráfico, eu tenho aqui a deformação a frio, que eu já calculei, tá? Só puxar aqui atrás o que eu calculei. E aqui eu tenho coeficiente de atrito R' sobre H1. Né? Então, aqui meu coeficiente de atrito 0,08. Esse aqui é meu R'. E o H1 é a altura de saída 2 milímetros. 2 dividido, raiz quadrada, vezes. Então, isso deu 0,93. Tá? Então, eu vou utilizar a curva 1. Resolvendo essa relação aqui com o nosso problema, eu tenho a curva 1. O que significa a curva 1? Não tem muito valor prático, mas olha só como ela é plana. Tá? Então, isso é bom. Isso é bom porque meu fator não vai acrescer, não vai crescer muito. Tá? Não vai crescer muito. Então, a curva 1, a minha deformação φ é 0,4, ou seja, 40%. Então, 40%, a deformação 1, tá? Eu estou aqui com o F' na ordem de 1,2. Tá? Segue vocês? Então, nossa deformação é 40%. Tá? Ela está calculada 40,55. Vocês estão vendo minha câmera aí? Tá? 40,55 ali. Vou botar... esse cara vermelho. Ali. Tá. Aqui é Ctrl. Ali. Opa. E eu estou considerando a curva D1. 1,5 daria aqui, 1,2 aproximadamente. O 1,2 também é uma coisa boa, porque, opa, não era para ter saído, significa que a minha força não vai crescer de tanto do que eu calculei ela antes, né? Vai ter muito acréscimo em relação ao que ela era antes. Tá? Então, eu tenho B, tenho tudo, vamos calcular. Força igual. B raiz quadrada R' delta H, 1,15 fora da raiz, vezes o nosso KF médio, vezes o F1. Então, aqui está a nossa fórmula. Os valores que a gente encontrou. Então, está aqui o raio, 273, 600, 273, vezes 1, raiz quadrada, 16,5, então nosso LD puxou de 15, né? Era 15 alguma coisa. 15,36 e agora tem esse valor final aqui, ó, 16,54. Então, esse é o LD novo. Vezes 600, o nosso área aumenta um pouquinho, 1,15 vezes, 22,88 vezes, e o F1, 1,2 vezes. 300, tem um aumento considerável, 313,410 quilograma força. Tá.
Teve um aumento considerável de força. Tá? Nossa força antes era 210. Tá? Então, eu tive um aumento considerável. Não convergia ainda. Tá? O que eu vou fazer, então? Girar tela. Animação. Esse slide aqui. Tá, ó. Blunt não deu aproximado da força ideal. Tá? Tive uma diferença considerável. Então, eu vou calcular R', F1 e F blunt de novo. Vamos lá de novo. Vou botar aqui do ladinho, só em outra cor. Deixa eu ver. Então, eu tenho 236. Tá? Aqui o meu C, eu copiei ele aqui na minha calculadora, não sei se vocês conseguem visualizar ou não. Ali, 4,63, né, esse valor aqui. Vezes a força, só que em vez de usar 210, eu vou usar essa força aqui agora. Cadê? Apaguei? Certo? Acho que eu apaguei. Vamos digitar 313,410. 9,81 para multiplicar, né, para ter tudo em megapascal aqui e zerar minhas unidades. Isso vezes isso, dividido por 600. 0,23, 1 mais, vezes o raio. Então, meu R', 292 milímetros. Tá? Meu F1, tá aqui. Tá? Então, agora, meu R' 292, dividido pelo H1, que é 2, raiz quadrada, e o coeficiente de 0,08 vezes. 0,96, eu continuo na mesma curva. Tá? Eu não pulei de curva ainda. Então, eu vou continuar utilizando 1,2. Então, encontrei o R, encontrei o F, força de Blunt, agora com a fórmula, a força. Tá? Igual. Então, eu vou ter o raio 292 vezes o ΔH, que é 1, raiz quadrada, 17,08. Tá? 17,08. Então, meu LD também sofreu outra variação considerável aí, né, de 15 para 17. 600 vezes 1,15 vezes o meu PF, 22,88. 22,88 vezes e o F1, 1,2 vezes. 323,736 kg força. Tá? Qual a quantidade de diferença aqui? 13,410 menos o outro dividido 100 vezes. 3,29% de diferença. Então, já consegui convergir legal aí. A diferença percentual, 3,3%. Então, essa aqui vai ser minha força. Essa aqui vai ser minha força para a laminação a frio. Então, puxou de 210 para 320. Uma diferença aí considerável. Tá? Momento. Vamos puxar aqui o momento. Momento igual 2R H0 ao quadrado sobre H1 KF médio, já vou transferir aqui a unidade, vezes B
vezes fator 2. Tá? Aqui, fator 2. Eu vou tirar da onde? Eu vou tirar do segundo gráfico. Tá? Segundo gráfico. E o segundo gráfico, ele tem o mesmo fator do primeiro, tá? Que deu 1 para nós. Então, eu vou usar a curva 1, tá? Deformação de 0,4 na curva 1, está aqui. Eu tenho um fator de 1 de aproximadamente 0,14. 0,14 aqui. Beleza? 0,14. E o momento, então, calculando. Tá? Aqui ele chama o raio original, tá? Porque ele não tem a ver com a deformação, aqui eu tenho a ver com a distância, tá? A distância da força equivalente, então por isso que ele usa o raio original. Então, 236 é o raio original. Deixa eu cancelar aqui. 236 o raio original. A altura final é ao quadrado, 4. Deixa eu ver se é tudo ao quadrado ou não. Não, parece que é só assim. E a altura, não, desculpa. A altura inicial ao quadrado, então dá 3 ao quadrado, 9, dividido por 2. Tá? Vezes, meu KF médio, 22,88, vezes, meu B, 600, vezes, e o F, 0,14 vezes. Tá? Isso aqui eu vou dividir por 1000 para ter. Isso aqui daria quilograma força milímetro. Tá? Quilograma força por milímetro. Eu divido por 1000 para ter 4.082,15 quilograma força metro. Tá? Ou 9,81 vezes 40.046 Newton metro. Tá? Pessoal, eu não gosto de trabalhar em milímetro, prefiro trabalhar em metro, não tem problema. Tá? Converte aqui para Pascal, né, os 22,88, converte para Pascal e trabalha tudo em metro. Aí. Não vai dar chico nenhum. Tá? E a potência, finalmente, né? Momento vezes W. W não é o ômega. Momento vezes o ômega, tá? Momento vezes a rotação, π sobre 30. Tá? No nosso caso, 40.046 vezes 120 vezes π sobre 30. Esse valor, 120 e 30 dividido vezes, converte 503,2 quilowatts. 65,5 dividido aproximadamente 685 CV. Agora tem que chipar o V8, né, para tocar. Tá, pessoal? Então aí a gente tem a força real de laminação. Tá? Eu sei que é um pouco mais complicada, tem esse vai e vem, essa iteração, né? Iteração. Chegou até aqui, aqui eu faço uma outra iteração para calcular de novo. Mas esses valores aqui, que são os mais xaropes, eu já tenho eles calculados, né? Eu disse, se o F não varia, é fácil de convergir. Se o F é muito alto, pode ser que seja um pouco mais difícil. Tá? Então, aqui, do inicial do problema, a gente achou os KFs, tá? A deformação. A condição de H era descobrir o raio. Calculou a força ideal, momento ideal, potência ideal. Tá? Potência ideal.
para laminação a frio, para a força real, perdão, a gente calculou quanto esse raio foi amassado, certo? Encontramos aqui. E calculamos a força. Esse valor ficou muito diferente desse valor aqui. Cadê? Desse valor aqui. Muito diferente. Então, a gente efetuou uma nova iteração. Calculou o raio de novo, alterando a força. Tá? Essa aqui é a variável que vai alterar. O raio de novo alterando a força. Verificou o F1, se modificou ou não, né? No nosso caso não modificou, mas poderia ter modificado. E calculou a força novamente. Tá? E aí daqui para cá não teve variação percentual efetiva. Segue o baile. Tá? E daqui a gente encontrou o F2, né? Calculou o momento, tá? E a potência real aí de laminação. Tá? Então foi esse o fluxo do exercício que a gente resolveu aí. Tá? Isso tudo para laminação a frio. Para laminação a quente, tá? Não sei se vai dar tempo hoje, mas qual a força da segunda iteração? Ah, sim, aqui. O Emerson pediu ali. Tá? Aqui a lilazinha aqui, né? Rosinha aqui, azul praticamente. É da primeira iteração, tá? E eu refiz, eu botei só na calculadora e pintei de vermelho. Então aqui é F'2 e aqui vamos botar, desculpa, R'2 e aqui F2 da segunda iteração. Tá? Bom, eu não teria tempo também para fazer a laminação aqui, eu queria terminar o conteúdo com vocês. Esse aqui vocês vão fazer na lista aí, tá, pessoal? Esse da frio, de repente eu boto um probleminha, eu tenho um probleminha final aqui, de repente eu boto aquele lado de tarefa, não botei nenhuma tarefa hoje ainda. E laminação quente que vocês vão fazer na lista, tá? Então é um pouquinho diferente, tá? Não sei se a gente consegue fazer ela que vem, de repente. Bom, vamos ver. Só queria terminar o conteúdo dessa aula aí, nos próximos 40 minutos. Para a laminação a quente, eu tenho esse passo aqui, ó, de calcular o alargamento. Tá? Então, como é que eu calculo o alargamento? Primeiro eu calculo o coeficiente de Coster, tá? Que é esse CBU, e jogo ela nessa equação aqui. Tá? Aqui, eu vou ter um valor vezes a deformação em altura. Tá? Essa deformação em altura está dividindo, passa multiplicando. Importante, essa deformação em altura é negativa. Então, esse menos está aqui para anular o menos da deformação, do φh. Tá? Então, menos com menos, essa deformação vai dar positiva, certo? Então, ela vai ser uma proporção aí do φh. Tá? É isso que diz o coeficiente. Calcula o φb. Aí, eu podia fazer isso com vocês, né, na lista lá. Tem aqui φb0, R, tem que calcular o raio. Vou deixar para vocês aí. O que eu quero só dizer é o seguinte. Então, eu tenho lá φb sobre φh igual a menos exp. Tá? E aí, o que está dentro aqui. Então, você vai calcular esse cara aqui. Então, φb vai ser φh, que é negativo, tá? Vezes menos o e elevado, né? Que está dentro aí do expoente, tá? Aí você vai achar lá o φb, sei lá, 0,05. Tá? O que eu faço com esse valor? O que é φb? φb é o ln do B1 pelo B0. Tá?
e eu tenho que descobrir o B1 para seguir na minha conta. Tá? Então, como é que eu faço? Eu elevo os dois lados na expoente E, certo? E de ln de alguma coisa significa que é alguma coisa. Tá? Isso que vai ficar E na φB igual a B1 sobre B0. Ou seja, B1 é igual a B0 E na φB. Tá, pessoal? Isso aqui é o que vocês vão encontrar de dificuldade na lista de vocês. Tá? Depois que você calculou o B, bom, aí aqui calcula o KF, tá? Calcula o atrito, calcula a velocidade de formação, calcula o coeficiente de velocidade. Tudo continha bem simples, tá? E aí você vai jogar o B1 aqui, ó, na fórmula da força. Tá? Os Bs, e aí o resto dos valores vocês têm todos. Então, o mais difícil da lista é fazer encontrar o B aqui, é calcular esse alargamento. Tá? Se você tiver dificuldade, a aula que vem, aí no início da aula que vem, a gente pode resolver isso tudo juntos. Tá acabando minha reunião, mas eu vou começar a falar sobre defeitos em processos de laminação. Tá? Acho que não era legal mostrar assim de cara, assim, mas tudo bem. Tudo bem, tá legal. Então, o primeiro defeito que vai acontecer na laminação, tá? Eu botei aqui como último exercício. Opa. Aqui, ó, último exercício, tá? Que a gente vai calcular a deflexão do cilindro de aço. Tá? Isso aqui, de repente, eu boto como tarefa para vocês aí. E tem aqui a parte real de laminação a frio. Isso que a gente fez hoje. Então, nesse exercício, a gente vai calcular a deflexão. O que é deflexão? É quando eu aplicar a massa aqui dentro do meu laminador, ele pode sofrer essa deflexão. Tá? E essa deflexão vai trazer alguns problemas. Pode trazer alguns problemas. Tá? Quais são os problemas? Ora, eu vou tentar arriscar. Eu sei que isso aqui não funciona muito bem, mas eu sou insistente. Tá? Eu já lambuzou tudo. Vou fazer aqui. Aqui está o texto em inglês que explica isso, tá, pessoal, da literatura que eu peguei. Qual que é esse problema? 2 minutos para... Se eu dividir a massa central, tá? A massa central. Droga, tudo na minha frente aqui. Eu quero tirar. Sem preenchimento. Muito obrigado. Assim, vermelho, mais grosso. Assim. A massa central, em comparação às massas laterais, tá? Ela vai ter uma espessura maior. Uma espessura maior. Tá? Se ela tem uma espessura maior, isso aqui significa que ela vai ter... Deixa eu inserir a equação de aqui. Significa que ela vai ter um VAR-FI H assim. Se ela tem uma espessura final maior, significa que ela tem uma deformação menor. Tá? Então, olha, o que eu fiz aqui? Essa região aqui, ela vai ter uma deformação menor. Se ela tem uma deformação menor na espessura, ela vai ter uma deformação menor no comprimento. Então, teoricamente, as arestas, as abas da minha chapa ficariam mais compridas do que o centro. Tá? Por causa dessa deflexão. Se ele defletiu, em teoria, aqui eu tenho uma espessura maior e uma deformação menor. Uma deformação menor na espessura significa uma deformação menor no comprimento, tá? Ou seja, um comprimento menor no centro do que nas abas.
Tá? Imagina o volume.